mais uma declaração muito infeliz do pré-candidato à presidência da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mais um discurso eleitoreiro e para angariar votos daquelas pessoas mais simples e vulneráveis. A frase é o seguinte: vamos garantir picanha e cerveja para toda a população brasileira. E nesse mesmo dia ele se reuniu com empresários em São Paulo e disse que não vai respeitar o teto, não vai respeitar a lei de diretriz orçamentária do nosso país. E aí eu pergunto, é mais uma responsabilidade do PT, porque quem gera riqueza são os empresários ficaram de cabelo em pé. E hoje pela manhã, agora no primeiro jornal, eu vou falar, eu não tenho problema de falar, aí vai falar, poxa Luiz, você continua assistindo esse canal de televisão? Assisto. A gente tem que conhecer o que o nosso inimigo está falando e como o nosso inimigo está pensando. Aí tem um jornalista de óculos da Globo News que ficava dando risada. O presidente Lula fala a linguagem do eleitor, ele se comunica diretamente com as pessoas. É um 71 nato, é um malandro, é um vagabundo, é um presidiário, é de uma responsabilidade tal que os empresários de São Paulo ficaram de cabelo em pé. Ele está pondo em risco toda a economia do nosso país. É um discurseiro, é como se fosse um vendedor de ilusões e que está pegando essas pessoas vulneráveis e fazendo com que, através do desespero instalado pela própria oposição, por esse próprio jornalista de óculos, que já está sentindo o peso da responsabilidade, porque eu tenho alguns jornalistas que em alguns momentos têm lapsos de responsabilidade, estão vendo aonde estão metendo o nosso país. Eu vou repetir aqui novamente, se caso ocorra, infelizmente, a eleição desse cidadão, viveremos os 6 primeiros meses de caos, até o seu vice Alckmin assumir. Não só eu que estou dizendo, não. Outros candidatos e pré-candidatos estão falando isso. Mas vamos tocar num ponto, vamos parar de falar do pré-candidato e vamos falar das coisas positivas desse governo. Vamos falar do Ministério da Infraestrutura, do futuro governador de São Paulo, futuro governador Tarcísio. É impressionante o ralo de corrupção que era o Ministério da Infraestrutura. Contratos sem licitação, um ralo de corrupção, e que hoje o Ministério da Infraestrutura, patrocinado pelo presidente Bolsonaro, que não suporta a corrupção, não permite corrupção, fez com que os 8 portos do nosso país, os 8 principais portos do nosso país, voltassem a dar lucro. Hoje os nossos portos dão lucro. 2 foram privatizados e hoje estão dando lucro. Exemplo é o Porto de Santos. Até 2018 era só prejuízo. 2018, por exemplo, foram 500 milhões de prejuízo, meio bilhão. Hoje o Porto de Santos dá lucro. Hoje o Porto de Santos, ele é eficiente. Nunca se teve tanta responsabilidade com recurso público, com o recurso do pagador de impostos. O Ministério da Infraestrutura hoje é um símbolo de tecnicidade. Hoje você tem um controle de transparência, hoje você tem policiais federais hoje analisando currículos, e esses currículos sendo bem analisados, fazendo com que a corrupção não esteja mais presente nesse ministério. Então, passamos a ter um discurso responsável, esqueçamos novamente o discurso de direita e esquerda, e sim, um discurso de corruptos e não corruptos. Eu vou repetir, é um problema de polícia e ladrão. E é sempre bom de lembrar como se fosse um mantra. Lula preso, Palocci, ministro da Fazenda e deputado federal, preso. José Dirceu, ministro da Casa Civil e deputado federal, preso. João Paulo Cunha, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, filiado ao PT, preso. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, preso. Vacari Neto, secretário do PT, preso. Vacari e Delúbio já fazendo parte da pré-campanha do ex-presidiário Lula. E aí eu gostaria de perguntar, aqui não tem trouxa. O mais humilde aqui enganou, convenceu 50 mil pessoas. Aqui tem comparsas. E lá fora, quem vai votar no Lula é trouxa? Obrigado, presidente Renato.